Fala pessoal, boa noite. Tudo ao vivo, a hora certa. Espero que o áudio esteja ok. Se tiver algum problema com o áudio, me avisem. Só um minutinho para a gente estabilizar um pouco, para que a gente comece a falar um pouco sobre a escolha da especialidade. Boa noite, Marcos. Boa noite, Amanda. VTG Cruz, que eu não sei o que é VTG. Finalmente vou assistir ao vivo, legal, vamos lá. A ideia é debater, a gente debater sempre assuntos relacionados à vida médica, assuntos que não existem verdades absolutas e que de fato sempre justifica uma discussão mais detalhada, né? Então a gente falou já sobre como estudar durante a graduação, que é uma dúvida muito frequente, que a gente sempre tem. A gente discutiu também depois a importância das atividades extracurriculares no curso de medicina e debatemos algumas opiniões, tivemos a participação do Arthur, e hoje a gente vai falar sobre a escolha da especialidade, e que é sempre uma questão que incomoda muito a gente, né? Sempre a gente quer definir logo, quer saber o que vai fazer, todo mundo pergunta pra gente, né? Todo mundo pergunta. É igual começar a namorar, quando é que vai noivar? Quando é que vai casar? Depois se casar, quando é que vai ter filho? Depois tem o primeiro, quando é que vai ter o segundo? Né? A gente vira médico e aí vem as piadinhas de sempre, né? Nos aniversários de família. Tu vai cuidar de mim quando eu ficar mais velha. Essas piadinhas habituais. E a pergunta, e aí, vai fazer o quê? Essa é a pergunta inicial do bate-papo, sempre, né? Então fica a angústia da gente buscar essa resposta o mais rápido possível. Mas como a gente vai conversar, talvez não seja o ideal fazer isso o mais rápido possível. Bem, essa nossa conversa de hoje, ela tem como objetivo claro a gente debater sobre a escolha da especialidade. Por quê, como, quando escolher e tal. Esse é o objetivo. Tem algumas coisas que são relacionadas a essa discussão de especialidade, mas que a gente não vai tratar hoje, porque senão, cara, vai embora, tem que parar um live e começar outro, porque vai passar de hora, não dá. Por exemplo, a gente não vai falar sobre a carreira médica em si, porque dentro de cada área a gente pode, por exemplo, se vincular ao serviço público, a gente pode seguir a nossa rotina no consultório, trabalhar dentro do hospital ou não, seguir carreira militar, adentrar a universidade, lidar com ensino ou fora da universidade também. O foco dessa discussão não vai ser esse. Isso a gente conversa num outro momento, porque isso é muito relacionado a expectativas relacionadas à carreira e tal. É outra discussão e em toda especialidade isso pode acontecer. E um outro ponto que a gente também não vai discutir hoje é sobre como escolher onde fazer residência ou pós-graduação, ou enfim, pós-graduação lato sensu, não residência, né? Estágios e tal. Esse não é o foco da discussão, isso a gente vai discutir num outro momento, é um assunto que traz outras discussões importantes. Então o grande foco aqui mesmo é cara, entrei na faculdade, eu preciso definir o rumo da minha vida, o que eu vou fazer, qual o livro que eu vou comprar, com quem que eu vou ter que me relacionar, o que eu vou fazer da vida. Vou cuidar de gente pequenininha, vou cuidar de grávida, enfim, essa é a ideia, certo? Então é isso que a gente vai fazer nos próximos minutos. Vou aproveitar desde já para agradecer as centenas de mensagens que eu recebi. No começo eram dezenas, depois do primeiro live, depois do segundo se transformaram em centenas, que certamente vão se duplicar de dúvidas e discordâncias e agradecimentos, muita gente se manifestando. Essa foi uma atividade que começou meio que despretensiosa, e a gente foi achando sempre assunto para continuar, né? Então a gente vai embora e trazendo sempre esses assuntos para serem discutidos. Vamos passar agora para o tema de vez, né? Já foram 5 minutinhos do horário que a gente combinou. Eu vou dividir essa nossa discussão em 3 momentos. A gente vai começar falando um pouquinho sobre por que é importante escolher uma especialidade, se é que é importante mesmo. Logo depois, sobre quando escolher a especialidade.
E no terceiro momento, o ponto crítico, todos são, né? Mas esse um pouquinho mais até, como escolher a dita cuja da especialidade. Então essa é a ideia da nossa discussão. No finalzinho eu vou falar de algumas perguntas, né, que foram enviadas, não dá para falar de todas, infelizmente, mas eu vou falar de algumas que acabam sendo interessantes. E a gente vai ter a participação do Joshua, do Medicina Prática, que é um cara que ele é residente hoje, faz radiologia, é um concurseiro nato, assim, um cara que entende pra caramba de concursos, de provas e tal, pensa muito sobre a vida do estudante, sobre a vida do médico, dá muitas opiniões no canal dele, no Medicina Prática, opiniões muito bacanas, e ele vai participar com a gente daqui a pouquinho, nessa parte, quando a gente for falar um pouquinho sobre como escolher a especialidade. Então, olha só, eu acho que, primeiro, né, falando um pouquinho sobre por que escolher uma especialidade, sim, eu acho que é sempre importante que a gente busque a especialização. Mas veja, calma lá. Eu não estou dizendo que fazer uma especialidade signifique você cuidar do ovário direito de uma pessoa. Não, não é isso. Não é ser ultra especialista. Calma. Quando eu falo a especialidade, na verdade, uma continuidade do estudo. É a gente não cessar o nosso desenvolvimento com o término da faculdade. Porque, como a gente discutiu já nos 2 lives anteriores, a nossa formação acadêmica como médico é deficiente. A gente tem um curso de medicina que é voltado para memorização. Memoriza e responde na prova. Memoriza e responde na prova. A nossa rotina é essa. Nem com as melhores atividades extracurriculares do mundo a gente consegue compensar essa deficiência. A gente passa muito tempo na faculdade e a gente sai, todos nós, com a sensação de que nós não somos médicos. Cara, como é que eu faço as coisas? Como é que eu prescrevo um fármaco? Como é que eu hidrato um paciente? Precisa hidratar? Não precisa? Vou copiar o que o outro fez? Que exame que eu peço? A dúvida é absurda, absurda. Quando a gente está lá na faculdade, parece que as coisas até funcionam quando a gente está no ambulatório da especialidade, né? Mas quando está a gente sozinho com o paciente no consultório, papai, aí o bicho pega. Pega porque é uma infinidade de possibilidades, está tudo ali à nossa disposição. Tudo que eu quiser eu posso, entendeu? E aí o bicho pega. Então, ter a continuidade dos estudos, a gente dedicar um tempo adicional para uma atividade em uma área específica, eu acho que é fundamental. Fundamental. E aí, obviamente, vai depender muito dos nossos interesses, como a gente vai discutir um pouco mais para frente, para saber exatamente que caminho trilhar. Mas ter alguma atividade adicional é importante, porque a nossa formação ela é extremamente deficiente. Tudo bem? Então, veja só, não necessariamente eu preciso me ultra especializar, mas eu preciso me dedicar a algo, ter foco e saber me desenrolar bem em uma área específica. Tem gente que sai da faculdade e nunca fez um parto na vida. Tem gente que sai da faculdade e já fez 5. Tem gente que fez 20 e tal. Isso não é suficiente para o cara trabalhar como um obstetra que vai resolver. Não é. O cara tem que se dedicar, tem que dedicar um tempo maior para entender bem todos os mecanismos relacionados àquela área e trabalhar bem dentro daquela área. Então, esse é uma premissa básica. Eu acho que esse é um conceito fundamental dentro do contexto especialidades. O outro ponto é o seguinte, é que o mundo está mudando, né, cara? O mundo está mudando muito. Todo mundo sabe disso. Eu não preciso me estender nessa conversa. Só que a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa de que o mundo está mudando. Muito cuidado. Sabe por quê? Porque, de fato, as mudanças que a gente teve do ponto de vista tecnológico nos últimos anos, a quantidade de informações, a quantidade de estudos dentro de áreas específicas, e cada estudo gera uma hipótese que tem que ser testada por outro, e surgem novos fármacos, novos métodos diagnósticos e tal. Isso fez com que a gente não conseguisse abraçar tudo na medicina. Isso é fato. Começaram a surgir as especialidades há muito tempo atrás e depois as subespecialidades. Nos grandes centros, por exemplo, é muito comum que a gente tenha pessoas que lidem especificamente com uma doença só. Isso foi uma exigência da rotina médica, que a gente tivesse alguém que entendesse muito de uma coisa para dar um suporte para um ou outro caso mais cabeludo. E aí, quando a gente vê isso, a gente fica com a impressão que essa é a tendência óbvia de tudo na medicina, que a cada ano que passe a gente vai se ultra especializar mais e mais e mais, e que daqui a pouquinho, por exemplo, a gente vai ter um endocrinologista, um que cuida do lobo direito da tireoide, um que cuida do lobo esquerdo, um que cuida do istmo, um que cuida do folículo.
E não é isso que vai acontecer. Não é não. De fato, a gente vai continuar precisando dos especialistas, a gente vai precisar continuar tendo gente boa, sempre vai precisar. Então, quem quiser caminhar, ter o caminho da ultra especialização, vá em frente, principalmente se a região onde você for ficar exigir isso. Mas esse não é um caminho uniforme. Não pense que, na hora que terminar o curso, existe um caminho assim a ser seguido, que diz assim: ei papai, residência, depois outra residência, depois outra, depois um curso fora para fazer tal coisa, depois um outro curso fora para fazer o inverso daquela coisa que a gente fez, porque tem que saber de tudo. E aí sim você vai ser o cara da medicina. Cuidado, talvez você não seja o cara da medicina. Talvez. Sabe por quê? É porque a facilidade que a gente tem hoje de ter contato com as pessoas é tão grande, mas tão grande, que a telemedicina tem se expandido cada vez mais e mais. Daqui a pouquinho, um paciente lá do lado do mundo vai conseguir com facilidade ter contato com um outro especialista em determinada área. É óbvio que para pequenos procedimentos não conta e tal, mas em relação a opiniões, por exemplo, pode ser que a gente entre numa fase em que esse mercado atinja um platô e comece a cair do ultra especialista. Então é muito importante ter essa visão, porque isso não é um conceito uniforme, de que todo mundo vai se especializar cada vez mais, eu preciso me ultra especializar, na hora que aparecer uma coisa nova eu tenho que fazer, ponto final, acabou. Não é verdade não. E aí aconteceu uma coisa interessante, basta ver os dados históricos. A gente começou a ter pessoas interessadas em se especializar em áreas que são mais genéricas. Por exemplo, medicina da família e comunidade. A gente não tinha essa formação, ninguém considerava isso antes. Só quem lidava com medicina da família era uma pessoa que tinha se formado e resolveu não fazer residência, não fazer especialização, não fazer nada. Falou assim, vou trabalhar aqui com medicina da família. E não existia uma especialização, um foco para aquilo. E a gente precisa disso, porque nós saímos como médicos da faculdade, mas nós não somos médicos. E hoje, muita gente tem buscado a residência em medicina da família e comunidade. A gente precisa muito do médico generalista, a pessoa que não existe. E com a telemedicina, existe uma tendência muito grande dessa necessidade de ficar cada vez mais exuberante, sabe? A gente vai precisar de uma pessoa que veja o paciente como um todo. E se a gente precisar de uma opinião pontual, a gente vai fazer uma interconsulta à distância, cara. Entendeu? Isso é meio que óbvio que a gente terá nos próximos anos. A telemedicina já existe há muito tempo, ela ficou estável por um certo período, né? Meio que a gente se assentou, ficou aquela coisa, serve muito para ver eletro à distância e tal. Mas hoje existem uma série de iniciativas no Brasil envolvendo telemedicina, existem grandes centros de telemedicina se expandindo cada vez mais. Então, muita atenção. Essa ideia de que eu preciso me especializar porque isso vai ser uma exigência do mercado é mentira. Isso não é verdade, apesar de que a gente de fato precise de caminhar um pouquinho mais dentro dos estudos. Então é sim importante escolher uma especialidade, escolher algo para fazer além do que quando a gente termina a nossa formação como um todo, fundamental. E se a gente vai se especializar é outra história que depende das outras discussões. Beleza? A Amanda perguntou se isso não seria o papel da clínica médica. É o papel do médico como um todo, né? O clínico até pode fazer isso desde que ele tenha formação em clínica médica. Agora, com pouca experiência, com uma bagagem pequena como a gente sai no final do curso, geralmente isso é insuficiente. Cara, faz muita diferença a gente relembrar como nós éramos no final da faculdade, no final do primeiro ano de residência e no final do segundo ano de residência. Nós somos outras pessoas, sabe? Todo o tempo passa, a gente muda mesmo, a gente vai virar outra pessoa e tal. Mas em termos de raciocínio, de visão global da medicina, muda muito. Essa experiência que a gente adquire com estágio, com residência, com a vivência em uma área específica é fundamental. Beleza? Então, sim, é importante escolher uma especialidade. Não necessariamente precisamos nos ultra especializar. Tudo bem? Essa é a opinião. Obviamente que a gente pode considerar uma série de outras questões nesse cenário, mas essa é a visão global sobre a necessidade de ter uma especialidade. Isso não vai acabar. Não vai ser cedo que a gente vai mudar a estrutura do curso de medicina para que a gente consiga se formar um médico verdadeiro e consiga abraçar muito bem os nossos pacientes. Não, isso vai demorar muito para acontecer. Por enquanto a gente precisa sim da especialização. Tudo bem? Beleza. Então esse é o primeiro foco, porquê. Fechando o porquê,
a gente vai falar um pouquinho sobre quando escolher a especialidade. Pergunta crítica e que incomoda muita gente. Nossa, me incomodava demais, tenho certeza que te incomoda também. Porque a gente fica na angústia, né? Escolho logo, não escolho, porque se eu escolher logo, eu vou chegar lá na frente sabendo mais dessa área, por exemplo, só da cirurgia, né? Aí eu vou começar a suturar logo aqui, quando eu chegar lá na frente, eu já tô de boa, eu vou dar a sutura pro interno quando eu for residente, quando eu for lá assistente já da cirurgia, eu vou, enfim, deitar e rolar, porque eu já tô treinadão e tal, beleza. Cara, pode ser. E tem aquela galera que diz assim, cara, não quero estresse agora, vou escolher só lá pro finalzinho do curso, lá na frente eu escolho, eu pego assim a lista na hora que eu for fazer a prova, lá eu marco um X em qualquer coisa, jogo uma moedinha e tal. Então, essa é uma angústia que geralmente nos aflige. Minha opinião sobre isso, tanto faz. Tanto faz, cara. Eu acho que, independente da gente escolher no início do curso ou escolher no final, a gente só tem de ter o cuidado de não se privar. Coisas que a gente já discutiu antes, lembra? Não se privar de experiências. A gente aprende medicina com experiências. Lembra disso? Né? Aquela ideia de eu preciso ter experiências para ter a capacidade de criticar, questionar o que eu estou vendo e para ter a capacidade de responder com criatividade, né? Buscar experiências do passado, combinar essas experiências para dar uma resposta. É assim que a medicina é feita. Então, escolha você a especialidade no início do curso ou no final do curso, o importante é não fechar portas. É dizer, não, eu quero fazer oftalmo, desde o primeiro período eu já sei que eu quero fazer oftalmo. Não, que eu vou para ambulatório de urologia? O que tem a ver a urologia com a oftalmo? Tem a ver sim, né? O cara pode ter uretrite, conjuntivite, lembra disso, né? Pois é, nas artrites soronegativas e tal. Bem, mas a ideia não é discutir conteúdo médico, enfim. Mas, sabe, não dá para fechar as portas. A gente tem que ter a visão global da medicina, mesmo que escolha no primeiro período da faculdade. Já sei o que eu quero saber, já sei o que eu quero fazer, já sei. Minha família aqui domina a nefrologia da região e eu vou fazer nefrologia porque eu vou me ser incorporado lá ao grupo e tal. Beleza, mas não feche outras portas, cara. Não feche, porque é fundamental a gente ter uma visão ampla da medicina. Ter experiências significativas. Isso muda a nossa vida enquanto médico. De fato, existem vantagens e desvantagens de escolher no começo e de escolher no final. Por exemplo, por que às vezes é bom a gente escolher a especialidade no começo? Eu nem acho que o ponto central seja desenvolver técnica, por exemplo, com cirurgião. Depois o cara vai ter tempo para isso, sabe? Vai treinar na hora certa e tal. Mas existe uma questão muito interessante que é a gente interagir muito com aquela área específica. A gente começar a entender dentro daquela área alguns conceitos valiosos, o que vale a pena a gente fazer dentro daquela área e o que não vale a pena. Cursos, congressos, assim, a gente já aprender desde cedo o que é interessante e o que não é, o que é excesso, o que não é dentro daquela área específica. Viver aquela área, sabe? Conviver com os especialistas daquela que lidam daquela área dentro de uma região específica, ver como são as pessoas. A gente acaba tendo uma visão melhor da especialidade. Isso é bacana, e a gente pode até mudar de ideia no meio do caminho. Então, não é aquela coisa do cara, né, apaixonou e tal, vou casar mês que vem? Peraí, vou esperar um pouquinho, vamos ver, sentir, entendeu? Então, essa interação com a especialidade é melhor quando a gente escolhe cedo. O problema de escolher cedo é que a gente corre um risco seríssimo de fechar outras portas. E aí a nossa visão vai ser assim, cara, como médico. Vai ser assim, fechadíssima. E se a gente tiver uma mudança de planos lá na frente, se desiludir lá na frente, não vai ter mais volta, não. Todas as experiências que a gente deixou de viver vão ficar para trás. Tudo bem? Vão ficar para trás mesmo. Beleza. E escolher no final do curso? Também. Tem vantagens e tem desvantagens. Por exemplo, o que é legal da gente escolher especialidade lá no finalzinho do curso? É bom, cara, porque quando a gente chega assim, muito eclético, sabe, no final, a gente consegue analisar algumas variáveis que às vezes a gente deixa de lado na escolha de especialidades. A gente chega assim, eu quero fazer reumatologia porque eu amo de paixão a reumatologia e tal.
E aí fica naquela coisa de amo, 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 e depois, quando chega no fim do curso, a gente resolve fazer reumatologia. Quando a gente vira reumatologia, descobre que está numa cidade que ninguém tem articulação, ninguém tem junta. Não existe doença reumatológica na cidade. Óbvio que isso não existe, estou dando um exemplo, né? Enfim, um chute. A gente chega numa situação em que não tem mercado naquela região. Não tem. Sei lá por quê, porque já existem 300 especialistas. Já, meu Deus, eu quero morar aqui, eu não quero me mudar e tal. Entendeu? A gente não analisa direito o mercado. E quando a gente chega lá no final, lá no finalzinho, e vai escolher lá, às vezes a gente consegue ponderar essas questões com mais clareza. Essa e outras de como escolher a especialidade, que é o assunto do próximo tópico. Viu só? Casando tudo bonitinho, né? Então, escolher no final tem essa vantagem. A gente consegue botar melhor na balança as variáveis do como escolher a especialidade. Sacou? Tem uma desvantagem. É que aí muitas vezes a gente pode dar um tiro no escuro, sabe? E a gente pode não se encaixar direito na especialidade porque não teve a interação necessária com ela durante boa parte do curso. Ou seja, Fabrício, eu quero ter uma receita do sucesso. Não existe, cara. Não existe. Se você já escolheu no primeiro período do curso, não se angustie, não. Só tome cuidado de não fechar portas. Tome cuidado de visualizar bem a situação da especialidade, com todas as variáveis e tal. Se você não escolheu e vai deixar para o fim, beleza. Tenha boas experiências durante a formação e lá na frente bote a coisa na balança mesmo, bonitinho, e tente interagir o máximo possível com aquelas áreas que você tenha mais afinidade. Porque a gente sabe, muitas vezes a gente tem dúvida do que a gente vai fazer, mas a gente já tem certeza do que não vai fazer. Não é não? Muitas vezes, cara, olha, o que você vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu não vou fazer. Eu não vou fazer pneumologia, odeio pneumologia, não gosto, tal. Eu não quero fazer genética, porque depende muito de laboratório, isso, aquilo, tal. Entendeu? Então tem algumas opiniões, a gente às vezes já forma essas opiniões, não estou dizendo que essas são opiniões sensatas ou que mereçam assim que a gente estimule, mas a gente escolhe o que não quer fazer, logo de cara. Isso é importante, já que eu eliminei algumas coisas, mesmo que eu não escolha definitivamente, saber mais ou menos como interagir dentro daquelas áreas, frequentar ambientes que lidem com aquelas áreas específicas e tal. Beleza? Então, a Bárbara perguntou aqui, quando a gente não odeia nada, que bom que você não odeia nada, né? Que ótimo. Eu queria ser assim, viu? Não odiar nada, mas tinha umas coisas que eu odiava, nossa senhora, mas odiava. Eu não vou falar quais eram, porque senão a gente vai ficar chateado comigo e tal. Mas eu odiava assim, não é que eu odeio as pessoas que fazem a especialidade, sabe? É porque não encaixam no perfil, não encaixam. E aí que é o ponto da gente discutir a questão que angustia para valer, que é como escolher a especialidade. O Joshua tá online, se estiver online eu já vou chamar o Joshua para a gente interagir. Ele tem umas opiniões muito legais sobre essa questão do como escolher a especialidade. O Fred está dizendo aqui que quero ser emergencista. A emergência também é uma área que a gente não tinha muita gente interessada, né? Geralmente era um recém-formado e tal, ninguém quer fazer e tal, muita gente ia lá para dar plantão e se atrapalhava às vezes, e agora não, a gente tem formações específicas, como eu disse, muita gente querendo fazer medicina de emergência, muito legal, isso é um ramo interessante, a gente vai já falar sobre características gerais de algumas áreas e a emergência entra nisso. E alguém perguntou aqui, o Cortes perguntou, por que eu odeio a cardiologia? Isso não é verdade, quem foi que disse isso? Cadê minha declaração dizendo isso? Eu não falei isso não. Eu amo todas as áreas da medicina. O Joshua está aí, né? O Joshua vai pedir agora para adentrar aqui o vídeo, para dividir a tela comigo. E enquanto ele faz o pedido e a gente acerta aqui tudo direitinho, eu já vou apresentando. O Joshua ele é residente de radiologia, ele é nordestino como eu, é cearense. E o Joshua faz exercício de radiologia na Faculdade de Medicina da USP, está no primeiro ano de residência, e é um cara que ele tem um canal no Instagram chamado Medicina Prática, um canal que é muito bacana. O Joshua ele tem uma visão concurseiro assim, muito pesada, sabe? Uma visão global da medicina, mas uma visão de concurseiro muito boa, e que ajuda muito quem está nessa fase de concursos e tal, né? E ele tem falado muito sobre escolha de especialidade, sobre como fazer. Olha aí, Joshua aqui embaixo. E o Joshua está de férias, então ele
ele está concedendo uma exceção às suas férias para falar de medicina, se bem que ele vive medicina o tempo inteiro. E aí, eu queria agradecer, Joshua, a tua participação hoje. Só testando, tá tudo ok o áudio? Dá um ok aí, tá ouvindo, beleza? Beleza. Então, o Joshua, eu recebi 3 perguntas, Joshua, nesse processo, e alguém já Peraí, perguntaram Fabrício, que eu não aqui. estou te escutando. Deixa eu só Não está me botar aqui ouvindo? no... Então, melhor, bota aí o fone. A gente Só um está te segundo. ouvindo bem. Fala aí. Boa, beleza. Pronto. Então, seja bem-vindo, Joshua. A galera está fazendo uma festinha para a tua presença aqui já. Tinha mandado umas perguntas antes também sobre a radiologia, mas eu queria que tu falasse livremente o que que tu pensa sobre essa questão de como escolher a especialidade. Quais Beleza. são as variáveis que têm que ser priorizadas nessa escolha? E engatando nisso, já perguntaram aqui, e eu vou já passar essa pergunta. A Isabela tinha perguntado aqui antes numa mensagem, por que tu escolheste radiologia? Então, junta Beleza. tudo isso aí e fala pra gente, a gente já debate aqui um pouquinho o assunto. Assim, levando como um debate as coisas, eu acho que nenhum dos dois tem uma visão estrita da coisa, e que é a visão correta e acabou. Mas eu acho que muitas pessoas tomam a decisão, principalmente quem toma a decisão no meio do curso, ou até no final, muito amorosa da residência. Quando eu acho que você tem que priorizar outras coisas, porque com o passar do tempo, se a gente falar bem na nossa profissão, a maioria das pessoas ela tem que pensar em cotidiano, rotina e trabalho e qualidade de vida. Então, assim, eu vejo muita gente escolhendo a especialidade com a vida amorosa do internato. E eu não sei se é o melhor caminho. Assim, eu acho que requer muita maturidade você parar, pensar e escolher o que você quer o resto da vida, se você souber avaliar outras características que são muito importantes, ou até muito mais importantes quando você leva uma vida a longo prazo. Porque a gente está falando aqui de pessoas muito apaixonadas pela medicina. Eu sou muito apaixonado, você demonstra muita paixão pela sua medicina, mas se a gente pegar um amplo mercado, medicina é um trabalho, não deixa de ser um trabalho. E tem que ser avaliado muito bem outras questões. Uma delas é a qualidade de vida. Eu vejo muita gente escolhendo cirurgia e não levando em conta a qualidade de vida de um cirurgião. Se você pegar os melhores cirurgiões do país e você botar aí na balança de qualidade de vida, é ruim. Para mim é ruim. Não é algo que eu escolheria. Então, embora fosse minha segunda opção durante a residência, durante minha escolha de residência, foi algo que eu não escolhi por causa da qualidade de vida. Então é isso. Eu acho que alguns fatores que a gente tem que contar. Outro fator que eu levei muito em conta foi a rotina. Se você levar em conta rotinas, por exemplo, que são levadas à exaustão, trabalho com carga horária de plantão, principalmente para as mulheres, você saber que homem não trabalha, homem e mulheres normalmente não trabalham com CLT, não ter férias, 13º, aviso, médico não tem isso, basicamente. A não ser os que trabalham em instituições privadas, tem concurso, médico não tem. Se você trabalha com carga horária de plantão exclusivamente, você vai estar dificultando a sua vida, né? Então é isso. Eu acho que foram alguns fatores que não vi você comentando que eu levei muito em conta na minha vida. E da rádio em si, eu juntei todos esses fatores. Eu juntei a rotina, juntei o cotidiano. Enquanto todo mundo falava para mim que eu ia fazer clínica, eu era apaixonado pela clínica, eu escolhi a rádio por outro caminho e muito a ver com isso também, com a rotina do que eu pensava em fazer. Acho que é isso, Fabrício. Tá, legal, muito bom. E aí, deixa eu te perguntar uma outra coisa, até dentro da radiologia. Existe um aspecto que tem sido discutido muito hoje sobre o que vai acontecer com as profissões no futuro. Exatamente. Com o desenvolvimento isso, inteligência artificial e tal. E existe até um estudo interessante, foi publicado há alguns anos, que botou a lista das profissões, né, a probabilidade de desaparecer no futuro, e a medicina não estava assim tão fadada a desaparecer, né, porque exige muitas habilidades, a empatia e tal, criatividade, crítica. Mas deixa eu te perguntar até do ponto de vista da radiologia, porque tem muita gente que quer fazer radiologia. A radiologia é uma das especialidades mais procuradas. O que tu pensas em relação à radiologia? Principalmente interpretação de exames. Hoje existem alguns algoritmos de interpretação de exames, né? Como é que tu olhas isso na tua área? Certamente tu já pensaste nisso.
falando da radiologia em si, isso não é uma visão só minha, mas como de muito assistente que trabalha no HC, é que a inteligência artificial não vai tomar nosso espaço, ela vem para ajudar. O que vai acontecer é que o radiologista que não souber trabalhar com inteligência artificial, ele vai ficar fora do mercado. Mas eu não acredito que a minha geração ainda vai ver tão imersamente dentro da inteligência artificial em si como a próxima geração. Isso se dá porque já foram tentados alguns aparelhos e nenhum deles vingou muito bem até agora. Já foram tentados. O que acontece é que o robô nunca pode errar. E, além disso, o robô ele não tem uma visão tão crítica e uma capacidade de juntar achados quanto a gente. É a mesma coisa de pedir para um robô dar um diagnóstico. É muito difícil, entendeu? Eu acho que o robô vem para exames de rastreamento, aquele famoso B1, B2 da mama ali, que é onde ele tem a pegada mais forte. Mas, de resto, da inteligência artificial, quem quiser fazer rádio, pode ficar tranquilo, tá? Que não vai ser isso que vai tirar seu mercado. Acho que é Legal, isso. muito bom. Acho que vem para Muito expandir. bom. E, no mínimo, precisa da validação do médico, né? Isso vai ser sempre uma exigência, né? Mesmo qualquer algoritmo, né? No Vai mínimo... vir com a exigência do médico, com certeza. Isso, né? Isso é muito bacana. Eu te vi... Acho que... Fala. Mas na pneu tem até espirometria que é laudada por robô, uma coisa assim do tipo, um programa, software, e não pega. Que diga-se de passagem, é muito simples criar um algoritmo para isso, mas os programas são absurdamente equivocados na interpretação do exame, né? Isso chama muita atenção, erra muito mesmo, precisa da validação do médico, veio para ajudar e eu concordo contigo plenamente. Que a gente vai ter que se adaptar a isso. E essa vai ser a pessoa que vai se diferenciar. Mas até voltando à questão que tu falaste da paixão, né? É que a gente é meio mal acostumado com essa... A gente não vê muita medicina como profissão desde quando vai escolher lá no Enem, né? A gente vai escolher, quero ser médico, a gente escolhe assim por questões X. Exatamente. Às vezes por status, porque é o mais difícil, porque isso, porque aquilo outro, porque meu pai é, porque... A gente escolhe. Mas a gente não para trabalhar esse raciocínio que tu valorizaste, de que, cara, isso é minha profissão, é que eu vou viver o resto da vida, eu e a minha família. Né? A gente tem uma visão da medicina muito sacerdócio. Isso. A gente aprende isso até durante a faculdade. Exato. E é até um pouco difícil para mim falar isso, que pode surgir um bocado de gente comentando, a medicina é sacerdócio e tal, e você vai ser espancado se você falar isso. Não. Mas é um pouco de verdade. Assim. Lembre que a medicina é sua profissão e temos que ser pessoas sinceras, entendeu? Isso. Rotina como qualquer outra, né? O resto da vida. A maioria dos médicos vão trabalhar com rotina o resto da vida. Se você não gostar da sua rotina, você está fadado a ser triste. Uhum. É exatamente por isso que a radiologia tem uns índices de depressão mais altos. Isso. O problemão que a gente vê de saúde mental hoje tem muito a ver com isso, né? Com essas escolhas equivocadas, né? E isso vai para a vida inteira, né, cara? Assim, a quantidade de divórcios que se vê hoje é porque as pessoas casam sem saber o que é casar, né? O cara casa assim, vou casar. Quer fazer uma festa bacana, vou casar, lua de mel e tal, e depois, cara, como é que é o negócio aqui mesmo? Né? Então, é tudo na vida. A gente toma decisão assim baseado no que a gente viu nossos pais ou tá vendo os próximos fazerem e não pensa, infelizmente. Né? Então, eu acho que essa é uma hora... Esse é um momento crítico, né? Com a revolução tecnológica, a gente tem que fazer a coisa com muita felicidade, com muita intensidade, porque a gente vai ter que se adaptar constantemente daqui para frente. Eu te vi um dia desses falando sobre... A ideia dessa live não é discutir muito sobre qual o melhor local para fazer residência, ou se faz estágio e tal, não é isso, mas eu te vi falando um dia desse, eu achei muito legal, eu concordo com o teu ponto de vista, sobre a pessoa quer fazer uma especialidade e pensa assim, puxa vida, eu faço vou fora da minha cidade e corro o risco de não ser conhecido aqui no meu mercado, ou eu fico na minha cidade para já ser conhecido pelas pessoas e tal, mas sabendo que tem alguma limitação na formação. O que tu pensa sobre isso? Bom, isso foi algo que eu discuti até no meu canal. Quem quiser ver o vídeo um pouco mais longo, tá lá. Mas assim, eu acho aqui que... no canal do... Tá no Instagram. Então eu estou no Instagram. Aqui. O que acontece, basicamente, é que se a gente levar em conta que existem várias variáveis e que a maioria das pessoas bota apenas a vaidade em primeiro lugar, que é o fato de fazer residência fora. E eu não sei, claro, que cada um tem sua vaidade, e quem disser que não tem alguma vaidade está mentindo. Mas eu não sei se isso somente é a melhor escolha. Você tem que pesar alguns fatores. Como eu começo falando lá, o primeiro deles é a disponibilidade. Se você tem alguma outra
preferência na vida, não só uma residência fora, como casar, se ter um filho, ou esposa, ou qualquer outra coisa do tipo, não tem problema algum você fazer sua residência no local onde você está. É totalmente correto, não tem nada demais. Outra coisa que eu levo muito em conta lá são especialidades muito fechadas. Algumas, por exemplo, a cirurgia cardiovascular, a hemodinâmica, é muito conhecida, a radiologia intervencionista, em que você é muito difícil ser inserido no mercado do trabalho. A não ser que você seja um cara que se destaque muito, talvez seja melhor você conversar com um cara que já está na área há mais tempo, para você ver se não faria melhor você criar um atalho para entrar nesse mercado de trabalho. Porque tu falou uma coisa até interessante, Fabrício, que foi quando tu falou da questão de escolher cedo e tal, de se é bom chegar sabendo dar ponto na residência de cirurgia e tudo mais. Uma visão que eu tenho particular sobre isso é que o seu mercado de trabalho, para a maioria das pessoas, é definido durante a residência. As pessoas durante a residência estão te avaliando dia a dia para saber se você é bom ou é ruim. E quem vai te contratar são os médicos ali presentes. Os médicos assistentes da residência, eles são seus futuros patrões. E se você tiver alguma chance de se destacar, já é algo positivo, que é algo que tem que ser lembrado. Outra coisa que eu não sei se você falou, que eu queria puxar esse gancho, foi que quando a escolhe nossa especialidade um pouco cedo, principalmente para quem quer fazer as bancas de São Paulo, alguma coisa assim, você ter trabalho publicado na sua área é grande coisa. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque a maioria das pessoas que vêm ver a prova de fora, eles veem a análise do currículo como algo objetivo. E é totalmente contrário. O seu currículo, durante a prova de residência, para avaliar em prova de São Paulo, USP, HC, é basicamente subjetivo. E sua porta de entrada da conversa é seu currículo. Se você vai lá e tem um trabalho publicado na área de radiologia, um bom trabalho, a sua conversa vai ser outra. Os caras não têm interesse em você. Entendeu? Então é isso. Eu acho que tem algumas coisas que são bem... Isso a gente conversou semana passada aqui, sobre as atividades extracurriculares, né? E é bom que casa mesmo o assunto, né? Isso é mais crítico ainda naquelas áreas que tem, às vezes nesses que tem poucas vagas. Com certeza. Até porque tem o temor do serviço de perder vaga de residência, ou perder o residente, né? Então o cara, será que esse cara quer fazer otorrino? Será que ele sabe onde é que fica o nariz, o ouvido e tal? Ter feito alguma coisa na área, mostrar que você tem algum caminho já faz muita diferença, né? Principalmente nessas áreas que tem menos vagas, mais restritos. Né? As áreas mais concorridas, que é que todo isso, mundo exatamente. todo mundo de olho, né? Pois é. E aí tem uns... A gente até tinha conversado sobre isso. Existem alguns algoritmos que tentam... teste vocacional, sabe? Teste vocacional, assim, para fazer... pois é. Né? Nenhum da radiologia. Então tá aí, a gente faz todos e o que não der a gente segue, né, no caminho. Mas esses testes, eu acho que eles são falhos. E por que eles falham, né? Porque a base deles são dados que foram colhidos de médicos já especialistas em alguma região do mundo e que sofrem do mesmo jeito que a gente vai sofrer no futuro. O cara escolheu, sabe lá Deus por quê, ele é infeliz muitas vezes. Aí foram fazer perguntas para ele. O que você acha da sua área? Como é o mercado? Como é isso? E o cara deu respostas baseadas na escolha errada que ele fez. Então, na verdade, é um dado populacional que não guarda muita relação com a realidade. Mas eu acho que esses algoritmos são muito interessantes para a gente olhar lá, né, como é que eles funcionam. Depois eu vou botar no Stories aqui o link de 3 deles, são muito legais, porque eles mostram as variáveis que a gente às vezes não considera, porque fica nessa assim, ou é o mercado, ou tem uma frase muito comum, né, Joshua, do cara dizer assim, eu vou fazer uma especialidade que tenha procedimento. Tem que ter procedimento. Não é procedimento, é uma frase feita que todo mundo fica repetindo, né? Tem que ter procedimento. Cara, para com isso. Ou então, dependência de outros profissionais. Isso. Que, assim, cara, essa coisa da dependência de outros profissionais é um ponto que até entra nesses algoritmos, mas, assim, que é algo que, puxa, qual é o ponto crítico, né? Assim, tudo bem que às vezes a gente está num local distante, uma cidadezinha pequena, na minha área, quanto menos eu depender de outras pessoas, menos angustiado eu vou ficar. Isso é fato, né? Mas isso é para aliviar a angústia só, né? Só para aliviar a angústia. Grosso modo, não é o fator definidor. Mas aí, eu acho interessante, eu até registrei aqui
essas variáveis, por exemplo, tem muito de relação pessoal, né? Tem gente que fala, eu não gosto de paciente. Eu não gosto, veja, né? Para quem estiver ouvindo ai, como assim? Que médico não gosta? Não gosto é assim. É que existem algumas especialidades que o paciente é muito dependente do médico. Por exemplo, criancinha, puericultura. É o pediatra que vai fazer lidar com puericultura. Cara, tem que deixar o celular ligado o tempo todo, porque vão te ligar o tempo todo. Menino vacina, coçou, ardeu, febre e tal, vão ligar. E a gente tem que dar resposta. A pessoa precisa muito da gente. Quem lida com transplante, cara, é celular ligado o tempo todo. É muito massa transplante, mas o paciente precisa muito da gente. Tem áreas que já isso ocorre menos, né? Então, por exemplo, na radiologia, na patologia, né, isso já é menos intenso. Então, essa é uma variável que é muito considerada. Né? Como é que você, na prática, se dedica às outras pessoas? Né? Como que você vê isso para a sua vida no futuro? Né? Eternamente online. O que você precisa de tempo livre para você e para sua família? Eu fiz esses diversos simulados, acho que é mais um teste vocacionais, por várias vezes, inclusive. E o que eu percebi é que mudava totalmente com o meu humor e com a minha visão do mundo na época do negócio. O que acontece é que durante o curso, por exemplo, eu acho que isso tem muito a ver também com a sua visão de próprio de ser, que você vai ganhando confiança durante o curso, e quando você recebe o CRM é uma ladeira abaixo. Então, se você fizer o seu teste vocacional no seu último dia, antes de ganhar o CRM, provavelmente vai dar neurocirurgia. É aquele cara que quer trabalhar 200 horas por dia, quer não depender de ninguém, quer ser quase Deus. Então, mas se você fizer 5 dias após ganhar o CRM, vai dar outra coisa, nada a ver. Eu acho que você tem que levar em conta muito mais as perguntas que eles fazem. Bota aquelas perguntas num bloco de notas e repensa elas, não Legal. 1 minuto. Repensa elas 3 dias, 5 dias, 10 dias. O que eu sempre faço quando eu tenho alguma ideia, que eu considero que ela é válida, anota essa ideia em algum papel e relê ela daqui 3 dias. Se ela ainda for uma boa ideia, porque ela realmente é uma boa ideia e deve valer a pena. Então é isso que você vai fazer, basicamente. Eu acho que é uma dica objetiva para fazer isso. Muito bom, muito bom. E foi aí que eu percebi que tinha algumas coisas que eu tinha uma vertente muito grande para medicina de emergência. Até que um belo dia eu tive algum professor que viu minha vida e tudo mais, e falou assim, Joshua, tá bom, mas vem pra cá e pense no plantão como emergencista mesmo, ficar aqui ligado, pensando em todos os pacientes e não como estagiário. Foi ali onde que existe emergência. É outra coisa, né? Quando assim, passa a bola pra ti, papai, o bastão tá contigo aí, se vira, né? Outra coisa, pois entendeu? É a mesma coisa, tu vais passar férias em uma cidade, tu fica lá uma semana de férias e fala assim, cara, eu quero morar aqui, né? Exatamente. Tu estás vivendo, tu não tá morando na cidade, né? Pois é, então tu estás lá de férias, sem nada para fazer, tranquilão, vai ser ótimo, né? E aí na hora que a gente assume a responsabilidade mesmo, o bicho pega, né? Então, pois é, eu acho que isso é, por isso que eu acho que é bom, eu vou dar os links depois, eu acho que é muito interessante visitar para olhar os critérios, para a gente pensar. E o mais interessante, existe o teste da Universidade de Duke, olha só, a Universidade de Duke, tá? Que lá eles colocam, inclusive, a resposta das variáveis para cada área. Por exemplo, uma perguntinha que se faz também é assim, o quanto que você quer viver numa mesma rotina? Né? Fazer sempre a mesma coisa, ou muito parecido, todos os dias. Tem especialidade que tem muito disso. E quem mais deu essa nota lá foi o pessoal da obstetrícia, né? Que falou, olha, a minha rotina é muito parecida todos os dias. Tem outras que o cara tem que ser muito criativo. Né? E o pessoal da cirurgia pediátrica falou, olha, na minha rotina isso é muito exigido. Emergência então, também. Emergência, né? O cara tem que tirar assim, carta da manga e tal. Então lá, além de fazer as perguntinhas e tal, e ajudar a gente a pensar um pouquinho, ele também mostra o painel geral de cada área, isso com dados norte-americanos, a gente não tem dados nacionais, tem que ponderar muito isso e tal, mas dá uma visão geral sobre as diversas áreas para a gente parar e pensar. Né? Eu acho que o ponto é esse, que eu já tinha falado antes, o Josh enfatizou agora de novo, é pensar dia após dia, né? Pensar e repensar, revisitar aqueles conceitos. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Outro é o estresse também, né? O estresse não que a gente vai ficar angustiado, desesperado, mas tem áreas, por exemplo, emergência, né? Que tu queria te meter, Josh. Tu é meio ligado no 220, né? Eu acho que da emergência tu ia sair, tirar de boa.
Mas assim, tem áreas que exigem, a gente tá, é muita responsabilidade, decisões imediatas, Isso. isso é exigido. Tem outras que a gente vai mais de boa, devagar, por exemplo, a patologia. É fundamental, muda a vida de todo mundo, mas a Patologia gente, ninguém dá bola é né? a carreira fundamental, assim, que Pois é, pois muda a é. vida de todo É, mundo. exato, né? Exato. E aí, só aproveitando para falar um pouquinho, só uma coisinha sobre as especialidades clínicas, elas são muito diferentes entre si, muito diferentes. Algumas delas a gente abre uma porteira secundária, por exemplo, a gente resolve fazer cardiologia. Dentro da Eu também. cardiologia, a gente tem um mundo absurdo de possibilidades. Já outras não. A gente chega na especialidade, geriatria. Cheguei na geriatria, provavelmente eu vou trabalhar dentro daquele nicho mesmo. A gente não tem ainda muitos ramos dentro da geriatria, como tem na cardiologia. E uma variável que às vezes a gente esquece de ponderar é que em algumas dessas áreas existe um tempo variável que a gente fica com o paciente. Tem muita gente que fala assim, eu não quero fazer clínica médica porque eu quero ter menos contato com, assim, lidar com a família, com o paciente e tal. Mas mesmo na clínica, existem especialidades em que a gente faz muitas coisas sem ser o médico assistente do paciente. A cardiologia exemplifica isso, por exemplo, um teste ergométrico e tal. E a hematologia, talvez seja um grande exemplo disso. O hematologista faz muitas coisas no laboratório. Tem muitas atividades possíveis que não são diretamente no ambulatório, no consultório, na enfermaria, enfim. Então, essa é uma variável que às vezes a gente, não quero fazer clínica porque aquela rotina de consultório. Não é assim não, cara. Tem muitas coisas diferentes dentro do universo da clínica médica. Né? Mas o grande ponto é esse. Existem outras áreas também que são meio versáteis, né? Por exemplo, a urologia é muito clínico-cirúrgica, a otorrina é muito clínico-cirúrgica, a oftalmo é muito clínico-cirúrgica, a vascular é muito clínico-cirúrgica, e não é por outro motivo que elas são as mais concorridas. Isso. Né? E tem muito da paixão nisso, né? Do cara dizer assim, olha, eu gosto muito de clínica e cirurgia, eu vou fazer uma especialidade que une as duas coisas e vem. Uro, otorrino, oftalmo, né? De fato tem muito essa visão. E, por sinal, muitas delas, tem muita gente que faz com esse pensamento, mas que depois até abre mão da parte cirúrgica e fica muito na parte clínica, ou abre mão das clínicas e fica só na cirúrgica, né? Então, por quê? Porque era paixão, mas no meio do caminho o cara quer saber, eu quero mesmo é centro cirúrgico, ou então o outro quer saber o negócio é consultório, né? GO, né? A ginecologia obstetrícia é uma especialidade que nos grandes centros, por exemplo, ela tem sofrido uma mudança da rotina do especialista, né? Porque muita gente tem percebido que talvez lidar só com ginecologia ou não ter a rotina mais da obstetrícia se associa a uma qualidade de vida diferente, né? O cara, poxa, eu não quero mais ter que de uma hora para outra sair correndo para a maternidade, né? Então, até com medicina de reprodução e tal, muita gente tem migrado para o polo da ginecologia e a gente tem visto essa dissociação que antes não existia, né, Josh? Antes era todo mundo junto. O cara é ginecologista ou obstetra. Hoje não. Hoje é o obstetrícia todo mundo separado. Pois tem gente que continua fazendo obstetrícia, faz muito bem, vive muito bem disso, e tem gente que opta por questões pessoais, não, eu vou ficar mesmo só na ginecologia, eu não quero mais a rotina da obstetrícia. Então isso tem acontecido muito nesse contexto mesmo clínico-cirúrgico. Na ginecologia também tem muita cirurgia, mas isso é um fator que Fabrício, eu só lembrar outra coisa, que falaram aqui, das duas áreas, que é a cirurgia plástica e a dermato, que eu acho que essas áreas têm que levar em conta também a sua capacidade de relação com outros órgãos, que eu digo, por exemplo, marketing, capacidade de gerenciamento de carreira, que são áreas que estão muito voltadas a essa pegada agora, sabe? Porque se você vê cirurgia e dermato, hoje em dia tem muita coisa de... Vocês viram que Josh não podia fazer pediatria, né? Vocês acabaram de perceber. A criançada começou a falar, ele, não, saiu fora, né? Então, pois é. Deu a perceber. Vai lá. Mas é isso que eu queria falar, só que dermato e cirurgia plástica tem muito a ver com isso, sabe, Fabrício? Que é essa questão de... Se você for ver hoje, basicamente tem muitas capacidades de gerenciamento de carreira pessoal e vai surgir cada vez mais nessas áreas. Perfeito, eu não daria para pediatra mesmo, não. Legal. E pediatria é outra, né? Que assim, o mercado tá precisando muito de pediatras, né? E é uma área que a gente tem tido carências muito grandes. O pessoal perguntou aqui, muitas perguntas sobre psiquiatria. Como é que tu olhas a psiquiatria
hoje em dia, assim? Acho que é uma muito boa área, cara. Muito boa. Vai crescer cada vez mais e, assim, se você pegar a psiquiatria, ela é uma área que hoje em dia tem uma carência profissional muito grande, e principalmente no interior e tudo mais, com demanda populacional cada vez maior, um reconhecimento da profissão cada vez maior, um valor financeiro importante, bom. Então, com rotina boa, eu acho que tem tudo assim. É uma área promissora, de verdade. E que vai crescer nos próximos anos, né? E sem falar do potencial, a gente vê muitas pessoas falando das especialidades do futuro, né? A população vai viver mais e, assim, vai viver mais e por isso vai ter mais doença cardiovascular, vai ter mais osteoporose, osteoartrite, isso, aquilo, outro, e se esquece da psiquiatria, né? O tempo está passando, a gente não se encaixa no ambiente, todo mundo sofrendo na saúde mental porque a gente não se adapta ao mundo novo, a gente tem dificuldade disso porque a gente viveu outra era, e aí as doenças psiquiátricas cada vez vão ser mais realidade por essa dificuldade, além do fundo genético, que tem, obviamente, que determina a doença, a interação com o ambiente que é sempre defeituosa, né? Então a psiquiatria é uma área muito promissora e que, assim, influência da máquina, se a gente for entrar naquela conversa, né, que a gente já zerou ela por aqui, influência da máquina zero, né? É uma zero. Zero, absurdamente zero, né? Então isso é importante. Muita gente perguntando sobre áreas específicas. Acho que não vale muito a pena. Se a gente não vai parar hoje se for falar de cada uma delas. A ideia é a gente só colocar aqui as cartas na mesa, lembrar que a paixão não é o ponto central, tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Às vezes a gente gosta de uma área porque no internato foi muito legal, a professora bacana e tal, e cara... Acho que o professor influencia muito também a sua vida, né? Acho que você, como professor, deve ter influenciado a vida de muita gente. E assim, não que seja uma coisa ruim, mas se você não conseguir pensar sobre suas próprias pernas, talvez te prejudique no futuro, assim, entendeu? Acho que... desculpa, Juliana, a gente não demonizou a cirurgia, tá? Foi mal. A gente não queria falar isso, não. Eu quis só usar como exemplo. Eu quis usar como exemplo que você tem que pesar algumas outras coisas, exceto dar ponto, entendeu? Eu acho muito importante isso, entendeu? E muitas vezes a gente faz... A cirurgia sempre lidera as estatísticas, eu estava lá na frente nas estatísticas de remuneração. Tem uma pesquisa feita no Brasil há uns anos atrás, todo mundo fica repetindo todo ano, ela já é antiga pra caramba, é do começo da década e todo mundo fica replicando, e que bota lá, cirurgia plástica, cirurgia vascular, ortopedia, como as carreiras que mais remuneram bem o médico. Isso é muito ruim, porque a remuneração depende muito de como a pessoa analisou o mercado, como é que vai se inserir e quem ela é, depende muito disso. Mas fica sempre cirurgia lá, a pessoa tem que fazer cirurgia, tem que fazer cirurgia, tem que fazer cirurgia. E esquece de todas essas outras variáveis, principalmente na interferência na rotina diária. Na cirurgia não tem hora, cara. Então, não é que seja um caos e seja horrível, mas é algo que às vezes não se adapta à nossa rotina. Fala aí. Outra coisa sobre a cirurgia é que realmente o cirurgião de destaque sempre vai ganhar muito mais do que qualquer outro profissional da área médica. Você pegar os grandes cirurgiões de São Paulo, os caras ganham valores, cifras equivalentes a jogadores de futebol. Mas isso não é a realidade da maioria dos cirurgiões do estado de São Paulo, do estado do Ceará e tudo mais. Neymar não tem muito, né, cara? Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, né? Então, pois isso, exatamente. Esse é um ponto importante, comparando com o futebol, né? É comparar o goleiro com o atacante, né? Então, um bom cirurgião comparando com um bom goleiro, o bom atacante, né, o cirurgião vai ter uma remuneração maior mesmo na medicina privada, isso é fato, né? Muito bom. Mas eu acho que era isso, Joshua. Acabamos? Eu acho mais alguma coisa que tu... Eu acho que era isso. A ideia era mais ou menos a gente... Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Essa live ficou aberta? Eu não sei se ficou aberta no perfil. Ficou aberto no perfil. Dava para entrar no perfil? No teu, acho que não. Alguém trocou no perfil aqui? Vamos descobrir agora. Isso é uma pergunta importante que eu não desconheço. Tá bom. Alguém entrou na live pelo perfil Medicina Prática ou não? Se alguém entrou pelo Medicina Prática, fala aqui. Eu acho que fica... Quando a gente compartilha assim, fica só num perfil, acredito. Vamos fazer a próxima no meu, então, se o pessoal gostar aí. A gente, tem muitas, ótimo, né? Tem muitas perguntas, né, sobre fazer a residência direto ou trabalhar um pouco. Já tinham perguntado isso antes, lá pelo Stories, perguntando sobre escolhas e tal. A gente já combinou, isso vai ficar para o próximo momento. A gente pode até fazer lá na casa do Joshua.
já até que é o foco principal dele, nessa coisa dos concursos, e a gente combina. Eu acho que tá todo mundo falando que entrou pelo meu, mas se alguém entrou pelo do Joshua, só fala que, olha, o Lucas está dizendo que entrou pelo teu, Joshua. Boa, tá bom. Então, acho que dá, quando aparece assim, dá para entrar por qualquer um dos dois perfis, né? Legal, muito bom. Eu vou só falar algumas perguntinhas aqui que tinham feito antes. Beleza, eu vou sair aqui, tá? Vai lá, beleza. Vai lá. Valeu, um abraço. Boa noite, valeu, brigadão, viu? A gente vai sempre fazendo essa parceria aí nesses papos. Muito bom. Só para a gente fechar, algumas perguntinhas que foram feitas, né? Perguntaram para mim assim, Fabrício, e tu? Fala de ti, né? Perguntaram aqui no canal e perguntaram para mim, mandaram mensagem, você já quis outra coisa? Por que fez pneumo e tal? Pois é, eu entro muito nessa coisa que a gente conversou aqui, que não é o ideal, né? De escolher por acaso, assim, sei lá por quê, entendeu? Na verdade, meu pai é pneumologista, meu pai sempre foi meu grande herói, e o fato de ser da área me atraiu porque ele me apresentava tudo de pneu, né? Chegava com radiografia para eu ver, chegava com espirometria para eu ver, me levava para os congressos, entendeu? Então eu fui aos poucos sendo cativado pela pneumologia. A Bárbara falou aqui que essa live deveria continuar até eu me decidir, tá certo. Eu acabar agora, então se decide. Bem, eu cheguei a pensar em outra área, porque eu tinha medo. Poxa, eu penso pneu, será que isso vai dar certo e tal? E as pessoas falavam assim, olha, uma especialidade que não tem uma remuneração muito boa e tal. Não tem mesmo não, qualquer área não tem, tal, mas enfim. Não é um fator crítico, cara. Toda área é a mesma coisa, depende muito do que a gente for fazer, de como a gente fizer e tal. E vem aquela coisa, não tem procedimento. Tem sim, tem a espirometria, por exemplo, né? E que, por exemplo, plano de saúde, a espirometria vale mais para plano de saúde que a consulta médica. Vê só, né? Como é que são as coisas. Mas, enfim, então eu ficava pensando, será que está certo? Será que não? Meu pai até conversou comigo, ele falou, meu filho, se alguém ficar te falando aí que a especialidade não é bem remunerada, a pneumologia e tal. Você conversa, meu pai, tá bom que eu acredito no senhor, eu acredito já, né? Sabia que ele estava, né, querendo me conquistar. Mas aí eu cheguei a pensei em uma fase de fazer otorrino, por conta de um professor da faculdade que eu gostava muito e tal. Mas acabou que eu já tinha tido muito contato com a pneumo, assim, eu estava inserido na rotina, já pensava em pneumo para valer. E aí me apaixonei. E não, Maurício, a pneumo não é só DPOC e asma. E quem fizer pneumo com essa visão assim, vai DPOC ou asma, tudo terminando o corticoide inalatório, vai ser um pneumologista muito limitado, péssimo por sinal e tal, isso não é a ideia, né? Então, a especialidade é muito ampla, a pneumo hospitalar hoje cresceu bastante com desses intersticiais, circulação pulmonar e tal, então é uma outra área, me apaixonei mesmo, não me arrependo de ter feito, mas acho que qualquer outra que a gente faça, que a gente estude a fundo na medicina, a gente vai se apaixonar, vai gostar pra caramba. A Jaqueline perguntou, disse, tô com uma dúvida, Jaqueline Paiva, tô com uma dúvida, GO e cirurgia, e aí o que eu faço? Cara, eu vou passar os links lá, para ver lá as variáveis que são importantes. Tem algumas coisas que ajudam. Por exemplo, na obstetrícia tem muito da rotina, que é muito parecidinha, tem muita coisa diferente no dia a dia, mas às vezes tem muito de rotina mesmo. Os horários, que às vezes podem não se encaixar muito na nossa vida real. Na cirurgia também tem muito disso, mas a cirurgia, quando a gente entra, depois tem um ramo de possibilidades que a gente pode escolher dependendo da nossa visão. Eu posso escolher uma área um pouco mais clínica, como a urologia, né, que combina clínica e cirurgia e tal. Então, eu acho que, vendo esses links, esses testes vocacionais, que não definem para valer as coisas, vendo, olhando as variáveis, isso ajuda pra caramba nessa decisão. Beleza? Era isso. A gente está no finalzinho, o tempo está esgotando aqui, mas a gente passou até, a ideia era fazer uma coisa em torno de 40 minutos, a gente já está estourando 1 hora. Vou encerrar. A live vai ficar disponível aqui no canal ainda por mais 24 horas, depois tentar gravar e disponibilizar lá no canal do YouTube. Beleza? Então, repassem, compartilhem com os amigos, é interessante que a gente amplie essa discussão, que muita gente participe. Eu estou colocando no canal do YouTube, quem puder se inscreva no canal, dê um comentário no vídeo, é muito importante a gente ampliar esse debate, que é valiosíssimo para a formação médica. Muito obrigado, boa noite para todo mundo, e a gente vai conversando, vamos mandando as dúvidas pelo direct, a gente vai continuando a bater o papo. Beleza? Grande abraço.